E aí, gente, nessa aqui, essa aula 3, nosso curso sobre economia sintéticas. Eu quero falar um pouco sobre scarcity and choice, que é escassez e escolha. Nesse contexto, claro, com aplicações. Então, por exemplo, eu tenho uma relação de escolha de produção de peixes ou cocos. A gente viu isso aqui no Mercados Globais, né, em outro curso. E aqui o tanto de trabalho devoltado a total, né? Envolve tempo e recursos necessários, capital de investimento, capital de giro, enfim. O ponto é, qual é a região onde eu consigo o máximo de produção com lucro? Então, qual é o ponto óptimo onde eu tenho mais lucro? Depende. O preço que está sendo vendido, a demanda de coco e peixe. Em vários contextos, talvez um dos outros seja melhor em questão de alocação de recursos. Uma empresa vende os dois, ela tem que ter essa noção de que o tipo de trabalho que ela tem é finito e que ela tem que alocar recursos em um bem ou outro com o fim de lucro máximo. Então você tem o que é chamado de produtividade marginal de trabalho e também a questão da taxa de transformação marginal de um bem, que é diferente da taxa de substituição. Então, basicamente o ponto óptimo, ele é mais ou menos a tangência dessa curva. Você tem a função de trabalho 1 e 2. Então tem a função de produção de peixes e cocos, você vê que a taxa de transformação muda ao ponto óptimo 1. E que no caso seria o ponto perfeito aí em relação dos dois. Quase consigo deixar igual. Ok. Esse é um tema chamado Resource Constraint, que é você ter recursos fixos e que, no geral, você tem que fazer escolhas. Então, se, por exemplo, tem a quantidade de armas e a quantidade de trabalho para atender essa demanda. Então, com o aumento na demanda, você tem um aumento na oferta de trabalho, mais empregos gerados, coisas do tipo. E assim, sucessivamente, ao contrário, né? Um ponto é, no contexto de qualquer jogo de MMORPG, qualquer jogo que a gente vai ver posteriormente como EVE Online, eu pretendo nessa série falar sobre vários, né? Começando com o Tibia. Você tem a alocação de recursos com base no conhecimento do jogador, até de uma guilda, também em relação a escolhas que ele tem que fazer diariamente com relação a sua experiência e lucro possível em diversos contextos. Então, eu vou colocar um exemplo prático. Eu tenho meu AO já. Para não perder meus recursos. Eu vou colocar para ser mais rápido. Tenho que achar o F9. Não consigo achar o F9. Enfim. Eu vou caçar aqui. Deixa eu só ver quais minhas... Eu tenho que botar em F8. Então eu vou girar meu F12 aqui primeiro. Opa. E agora, o foco aqui é apenas caçar de uma forma simples, tentando gerar o máximo de lucro possível. O Paladino, ele tem tanto o uso da mana, quanto da poção de mana, dessa poção que tem vida e mana. Vamos pegando os recursos. Tem um negócio de autoloot, né? Eu não tô usando aqui. E esse jogo tem bot também. E aumenta a inflação. O jogo aqui tem como colocar bot e sua função de produção aumenta com mais facilidade. Você consegue ter mais tempo de produção, né? Então aqui é literalmente o que significa a produção dentro desse jogo. Então eu tô tentando gerar capital, né? Através dessa produção. No contexto do Tibia, por exemplo, global, a sua relação com relação à moeda, por exemplo, em dólar,
Então, o tanto de KK que você tem pra ter tantos dólares é muito maior do que nesse jogo aqui. Primeiro que a inflação no Tibia global é menor, por várias razões. Creio que tem mais jogadores, do que eu sei. E isso gera um maior número de ofertas e coisas do tipo. Eu creio que aqui os jogadores online tem apenas 2.000, se não me engano, online nesse momento. Mas o ponto é que você pega os itens pra vender. Esse é o seu foco. Você quer vender esses itens. Você quer ter um lucro também nesse processo. Então você não tem como ter um custo por faturamento maior. Esse eu gasto mais pra comprar poções, né? Eu gasto mais poções do que eu produzo por tempo, né? E aí vem da questão da alocação de poções de uma forma mais inteligente. Aí eu tenho problemas. Isso serve pra qualquer tipo de jogo, né? Então você tem escolhas que tem que ser feitas com relação a isso. Eu tô caçando Aramonde porque pra mim é mais fácil de caçar quando eu tô falando. Normalmente eu caço aqui. E eu tenho mais facilidade porque eu conheço aqui, mas tem muitos outros mapas que a gente pode ir. Lugares do mapa, né? Que tem funções de produção maiores. Então eu consigo produzir por minuto mais, porque o que importa é o quanto de dinheiro que cai, os recursos que você vende para NPCs. É isso que importa. Quanto que eu consigo fazer o mais rápido possível, né? Com certeza tem lugares que são melhores aqui. Tem Rochamou, tem lugares que você consegue, por exemplo, matar hot worms rapidamente. Então é uma questão que varia da forma que você pessoalmente acha melhor. E você vai tendo diferenciações. Normalmente quem trabalha com esse jogo, né? Então, eu não falei anteriormente, eu já falei em outros vídeos, mas tem pessoas que ganham dinheiro apenas com esse jogo. O cara do tipo emprego, por exemplo, falava que ganhava mais de quase 2.000 reais por mês, até mais. 8 horas por dia, 7 dias por semana. Mas é mais que o salário mínimo. No time global, tá? Não é nesse daqui. Esse daqui também deve dar, mas no time global. E tem outros jogos também que você consegue fazer isso. Porque o dinheiro do jogo, esse dinheiro que você tá vendo aqui, moedinhas, elas valem dinheiro na vida real. Somente no Tibia global, que não é o caso que eu tô aqui. Eu tô no Tibia. Não é o global, né? É o servidor, um servidor privado. Privado não, né? Porque você não paga, mas um servidor alternativo, né? Normalmente você tem servidor privado que você paga pra jogar, pra entrar, né? Não necessariamente, né? Mas é um servidor privado. Obviamente o jogo não permite a empresa criadora do jogo, mas enfim. Só que o ponto é que, por exemplo, a gente tá falando de PIB per capita. Então, qual é o PIB por jogador que a gente viu na primeira aula, por exemplo? Eu, pessoalmente, quanto tempo é alocado, pessoalmente pra mim, em relação à minha função de produção. E, obviamente, essa função de produção, ela tem que ter uma coisa. E esse valor não pode ser diminuído de forma, como posso dizer? Deixa eu vir aqui dentro. Ele não pode ser diluído, na verdade, o valor da moeda do jogo de forma exógena. Então, o problema é quando você tem um jogo que você pode pôr dinheiro da vida real para comprar as moedas e os itens. Basicamente, você tem inflação, porque você tem um dinheiro externo. É finito, mas altera as proporções de oferta e demanda do jogo. Então, isso gera inflação, mas principalmente também autoplay. Então, eu mesmo tô fazendo o jogo aqui, né? Mas eu tenho como eu pôr bot, por exemplo. Tem aqui a opção ali em cima de bot pra ligar. Eu não sei nem como configurar. Mas se eu tô jogando com bot, basicamente eu tenho uma facilidade de produção. E vai gerar um lucro, né? Em cima disso. Não consigo entrar aqui. Um lucro que vai ser muito maior. Um bot, porque ele vai caçar sozinho enquanto você tá dormindo. O dia todo. Por isso que bots são proibidos em alguns contextos. Em alguns jogos, né? Na maioria deve ser proibido, né? Deveria ser proibido. Opa. Deixa eu ver se esse cara vai matar. Acho que não.
com medo desses caras me atacarem aqui. Só vou pegar o loot aqui. O loot é basicamente o que você tá recebendo dos personagens. Eu já vi artigos sobre loot interativo, né? Loot muda conforme região e monstro. Vai mudando conforme o tempo. Só que antes tinha como descer aqui, mas eu não tô conseguindo descer. Não sei porque eu não consigo descer essa área aqui. Então... Vou passar só mais um pouco. Então, basicamente, você vê vários jogadores aqui que estão tentando aumentar ou gerar, em média, um fator de produção ali. Por várias razões. Não necessariamente para fazer RMT. RMT, Real Money Trading, é você trocar o dinheiro do jogo pela vida real. Não necessariamente todos os jogadores eles querem fazer RMT. Em vários jogos não é permitido no próprio jogo, mas você tem formas usando Player Auctions, por exemplo, como a gente viu anteriormente. Sites de terceiros que permitem você transacionar outros jogadores, moedas, itens, coisas do tipo. Só que o ponto é que RMT é uma forma de você trocar dinheiro do jogo pela vida real. Então, no Tibia Global, tanto que eu tenho de KK vale dinheiro na vida real. E aí você tem um fator de produção de quanto eu consigo produzir. E vai ter uma relação com o dólar. Por exemplo, por mês. Ou por mês, quanto dá pra produzir. Aí você tem as funções de produção. O tipo de emprego fala bastante sobre esse tema, né? Então, quanto de profit gera por região, por cave. Enfim, na library, por exemplo. Em Alahar. Naqueles Hedgehound, eu acho que é o nome. Enfim, tem lugares que tem uma função de produção diferente. E depende da sua forma de gameplay. Tem pessoas que são tão boas que elas conseguem ter uma função de produção maior em menos tempo. Então elas conseguem caçar rápido, não é que nem eu que sou lento, né? Na caça. Nem tô usando o Tanner direito. Então, tem pessoa que tem mais dedo, né? Ela consegue produzir por hora a mais. Obviamente gera um cansaço, né? E esse cansaço mentalmente pode gerar menos lucro. Tem questão de inflação. Se você faz o jogo dar mais dinheiro mais fácil, você gera uma oferta de capital maior. Isso gera uma diluição do valor da moeda do jogo. Implica também na relação com o dólar, que no caso é a paridade principal da moeda desse jogo, que tem base no euro, a Tibia Coin, né? Como você transforma a Tibia Coin vice-versa para dinheiro em euro, você tem uma paridade com o euro da Tibia Coin com o dinheiro do jogo em si. Então você troca o dinheiro do jogo em si em euro. E essa relação, o interessante é que é nesse ponto que a taxa de câmbio é útil para os jogadores, né? Porque se o euro ele naturalmente é mais alto que o real, uma pessoa que mora na Europa não vai ter o mesmo valor, também nos Estados Unidos, de ganho em relação à produção em uma pessoa que está com um poder de compra muito baixo. Então, por exemplo, se o Tibia Coin não, é o Tibia Coin, no caso é a moeda principal do jogo, você compra com esses dinheiro que a gente está coletando aqui. Se tá 40 dólares ali, 25kk no geral, com o aumento do dólar, esse valor em reais fica maior. E no fim, seu poder de compra em reais naturalmente fica maior. É o dinheiro que você usa no seu país. E no fim, o seu salário tecnicamente é maior, né? Então no momento da alta de dólar, você tem, no contexto desses jogos que a taxa de câmbio é em dólar, você tem um valor maior que você ganha dependendo do país. Então quanto mais o seu país tá na merda em relação à moeda, em relação ao dólar, melhor. E quem ganha em dólar, por exemplo, trabalhando para empresas de fora também tem essa vantagem, né? Então a taxa de câmbio do dólar afeta o ganho dos jogadores nesses jogos de uma forma bem geral, né? Acho que tem que usar uma corda, se não me engano. É assim, será? Será que tem que usar uma corda pra entrar aqui? Eu nem lembro mais. Então, quando a gente fala sobre essa questão, você tem no time global também questões de guilda dominante. Você não pode caçar em qualquer lugar.
Você tem que ter permissão pra caçar, e aí sua função de produção não vai ser tão grande quanto se você fosse da guilda dominante. E isso pode gerar um desconforto desses certos jogadores que não conseguir produzir da mesma forma. Em jogos diferentes, como Final Fantasy XIV e outros, não tem isso tanto. Em diversos contextos, né? Depende aí se foi World of Warcraft, outros jogos. E o conhecimento que é necessário para você fazer dinheiro nesse contexto também é diferente. Eu nunca joguei World of Warcraft, por exemplo. Baixei uma vez e não consegui jogar bem. Então, como eu não tenho conhecimento, minha curva de aprendizado para conseguir optimizar uma função de produção suficiente é alta. Então, alguém, por exemplo, que nunca jogou esse jogo e vai jogar o tipo global, ele não vai conseguir fazer uma função de produção tão alta. Ou que caçam em pares, né? Em par é mais fácil, que você gera, às vezes, um lucro maior. Só que você tem que ter uma relação de a pessoa logar com você no mesmo horário. Coisa do tipo que gera uma dificuldade, né? Então nem todo mundo consegue, às vezes, bater os horários cada um em relação à sua função de produção. Normalmente é renda extra, né? Isso que as pessoas fazem nesses jogos. Então é uma renda... Só, às vezes faz umas 2 horas por dia ali, depois do trabalho ali. E por mês ele gera, vamos supor que sejam uns R$500, R$300. Dependendo da forma que a pessoa joga. Tem questões de bestiário, rotação de boss. Tem todas essas questões que eu não tô explicando aqui. Eu tô explicando de uma forma mais básica, né? Eu recomendo muito o canal Tibia Papo, entre outros. Ensina esse tema de uma forma melhor. Então pode ser mais útil em relação a esse tipo de ensino. Nesse contexto, né? Então, tem outros tipos de itens que valem dinheiro aqui. Por exemplo, montarias. Você pode comprar Tibia Coins. Você pode comprar tanto com dinheiro real quanto o dinheiro do jogo. Então, vai da sua decisão pessoal. E tem os cosméticos, tem casa que você pode comprar. E tudo isso gera um fator também de deletar dinheiro do jogo, né? Quando você tem dinheiro gasto em NPCs, para NPCs, né? É muito importante porque em criptomoedas você tem isso de burn, né? Você tem a falta de você queimar criptomoedas, né? Isso é muito relevante para o controle com relação... Deixa eu usar aqui. É notícia aqui. No controle. Isso que eu tava falando. Do controle de moedas no mercado, né? Você queima elas para ter menos no mercado. E aí você controla a inflação. Uma forma que a gente já viu anteriormente no artigo do Stefan Borsozoni. Uma das formas, né? É na prática você fazer isso. Vou pegar aqui. Fazendo as pessoas gastarem com o jogo. E dar isso para NPC e NPC sumir com esse dinheiro. No Tibia fizeram isso com a Forja. Aqui não tem a Forja, mas é basicamente um negócio que você consegue fazer os itens ficarem mais fortes, mas tem que gastar bastante dinheiro para isso. E tem uma taxa de probabilidade de dar certo e tal. Então, isso gera... Não é aqui não. Acho que não tem nada pra vender, na verdade. Não tenho nada pra vender, na verdade. Opa. Sei vai. Então vendi uma coisa ou outra aqui. Então eu fiz um pouquinho aqui. Como eu tô com pote o suficiente ainda, não tem por que eu comprar mais, né? Então eu vou depositar tudo isso aqui no banco. Eu vou colocar high. Eu acho que é 10 mil. 16.800. Deposit 16.800. Deixa eu ver se foi tudo. Falta 6.100. Deposit 6.100. Pra não ficar sem dinheiro, eu vou pôr só 5.000. Então, e vários desses jogos também de MMORPG são associados a criptomoedas também, enfim, tem uma relação também interessante nesse contexto.
Então, o que a gente fez aqui foi só... Eu comprei um pouco de poções, gerou um certo lucro ali que não bateu com o meu faturamento, com o meu custo, porque o meu custo dessas poções foram maior do que o meu faturamento até agora. Só que com essas poções que eu tenho aqui, eu tenho possibilidade ainda de faturamento. Obviamente, se eu caçar um monstro que não dá dinheiro, eu vou ter uma ineficiência nessa questão. Então tem pontos de ineficiência que você pode ter em relação a esse fator de produção. Que é uma coisa importante. Então você tem que entender o fator de produção em relação a... Não só alocações de recursos. Então deixa eu ver aqui. Acho que Film Theory. Não, Profit Maximization aqui. Então você tem que, por exemplo, Total Revenue. É quanto que você ganha, que eu ganhei através desse jogo atualmente, dessa partida. Então, vamos supor que eu ganhei esse valor. E aí tem o preço das poções, que nesse caso não tem uma variação porque é fixo pelo NPC. Na minha opinião, o mais interessante, se os jogadores fazem as poções, eles vendem. Então não tem pra NPC, por exemplo. Eles não podem comprar com dinheiro na vida real. E aí você tem uma função de produção mais normal. Mas no caso aqui ela é fixa, e ela é infinita, né? Simplesmente você pode comprar o quanto você quiser, nunca vai acabar a poção pra você comprar. Então no caso, quando uma quantidade maior de um produto, você tem uma relação de faturamento de preço menor, porque se eu produzir muito café, eu vou ter que vender por um preço menor. E no caso, o que eu tô vendendo é só os itens que eu coleto. Então no caso, a quantidade na verdade é meu fator de produção. Então, imagina que é fator de produção e o preço que eu vendo é fixo pelo NPC. O que não é fixo é a venda para jogadores, né? Então posso vir aqui e tentar vender poções, por exemplo, para jogadores ou os itens que eu peguei. Minhas ofertas aqui ainda estão rolando. Eu posso vir aqui e vender munição, por exemplo. Tem pessoas que podem estar vendendo ou não. Tem pessoas que vendem um consumível aqui, poções. Então, tem pessoas que vendem poções, por exemplo. Ele tá vendendo 17.441 poções. Então qualquer pessoa pode comprar o quanto ela quiser. Por 99 cada. Então é um preço menor que o do vendedor ali, se não me engano. Vamos comparar. Então tá 99 cada. A poção de Witchmana. Vamos ver se aqui tá mais caro, mais barato. Então vou vir aqui. Ai. Então aqui tá 144 gold. Ou seja, vale mais a pena comprar com ele do que no NPC. E ele sabe disso. Então, por isso que ele vende por um preço baixo. Você pode pensar, mas o que ele ganha com isso, né? Provavelmente ele comprou por um preço mais baixo ainda. Também tem a quantidade que ele possui, né? Porque pensa. Se eu vim aqui de novo. Eu vim aqui em cima que é mais sossegado. Então eu venho aqui. Eu venho na poções aqui, no caso. E você tem... É 144 preço atual, né? Alguns estão vendendo por um preço maior. E tem pessoas aqui comprando por um preço menor. Então, uma pessoa aqui, por exemplo, quer comprar 64 mil por 50 cada. Se uma pessoa tem guardado 64 mil, ela não tem uso, ela quer vender. Tem posições que você tem que você não consegue vender para NPC. Então você vende para player. E aí você vende por um preço mais barato. Cai de monstro também. Então de repente caiu muito de monstro. Você vende para player. Caçou muitos monstros e caiu enquanto você estava caçando as coisas. Tem esse daqui também, que é interessante para mim. Eu tenho algumas aqui. Então vale mais a pena comprar no player. Desses players anônimos que estão vendendo do que no NPC. Só que a oferta do player é finita. E a relação de preço é escolhida por ele. Quando ele tem uma quantidade maior de poções, ele quer vender mais rápido. E no caso o preço é menor. Então, nesse caso não, mas eu creio que, por exemplo, tem um cara anônimo vendendo uma por 85. Cara, pra que eu pegar uma, eu posso pegar 80. Com que é um preço menor, por exemplo. Só que o cara, ele quer vender pelo preço maior possível.
Então ele vai escolher um preço abaixo dos outros, mas ele vai escolher o mais alto possível, sempre. Então ele vai ver para as outras vendas que estão sendo feitas no mercado e quem tá fazendo o preço melhor. Aqui, por exemplo, numa opção para Knight, você tem a quantidade e você vê que, por exemplo, esse cara aqui que tem a maior quantidade em venda aqui, que é 21 mil, ele poderia fazer um preço mais baixo por unidade e assim ter um lucro. Na minha opinião, ele poderia fazer um preço de 250, gerar um lucro através disso. Aí depende do cálculo dele, depende de quanto ele comprou. Então você tem que ter o cálculo de lucro em relação ao faturamento possível nesse contexto. Sem impostos, né? Não tem imposto. A única coisa que tem, eu acho que é taxa. Tem uma taxa com relação a essa transação, que é paga aqui. Enfim. Então, se eu pegar, por exemplo, tem pessoas que têm monopólio, né? Então, no caso, se eu pegar um mercado competitivo, que é o caso do Tibia, você tem as pessoas arbitrariamente escolhendo o preço, todo mundo tem acesso a essas commodities, depende do level, e aí você tem essa relação de lucro possível com relação ao custo associado à produção em certa quantidade. Então eles tiveram que gastar tempo e recursos para conseguir caçar os monstros para conseguir esses itens. Eu vou colocar aqui em forma quadrática. E o lucro gerado, né? Então aqui você tem uma perda, por exemplo, uma certa quantidade. E aqui um lucro. Então eu gerei uma quantidade de itens para venda suficiente em relação ao meu custo total e meu custo marginal, que é o meu custo por unidade produzida. Então, meu custo marginal é a relação de quantidade produzida e o tanto de trabalho que eu tive que empregar, dependendo investimento em poções, investimento em armaduras novas, coisa do tipo. Por isso que, quando você adiciona a depreciação em MMORPGs, fica mais interessante, porque você tem um cálculo de custo por faturamento muito mais interessante e difícil. Então, quando os itens ele têm depreciação, né? Vou deixar no monopólio. Quando esses itens eles depreciam, não de consumo, né? Mas, por exemplo, minha Dragon Scale Armor, que eu não comprei, ó, dropou de um dragão. Se tem depreciação, tem que comprar de novo. E isso gera um mercado muito mais interessante. Então, na minha opinião, deveria se criar um servidor no Tibia e em outros jogos também, que dê depreciação. Ah, mas é chato. Eu entendo que a opinião geral, eu li muito Reddit com relação a isso, a opinião de jogadores nesse contexto, que depreciação e amortização em jogos é chato pra caramba. Assim como impostos, né? Como no New World e em outros jogos. Eu creio que é mais interessante você ter depreciação e diminuir a inflação e faz um mercado muito mais constante. O Castronova, ele fala sobre mercados monopolistas no Everwretch. Porque o que você tinha, por exemplo, é jogadores com level muito alto. Tipo, poucos jogadores com level muito alto que podia fazer o preço que ele quisesse. Então tem itens que tem uma questão de monopólio nesse contexto, né? Aqui onde tem o equilíbrio entre quantidade, custo. No caso, o seu custo marginal tem que ser igual ao faturamento marginal. Já expliquei anteriormente nas aulas sobre mercados globais. Mas o ponto é, qual que é o máximo lucro que você gera aqui? Nesse ponto, no mercado monopolista, né? Nesse ponto, produzindo menos, você gera mais. A gente já falou antes. Se eu produzir, pela questão do crescimento da utilidade marginal, quando eu produzo demais de um produto e não tenho demanda suficiente, eu tenho perda. Quando eu produzo... Mas nesse ponto aqui eu tenho lucro X, aqui eu tenho um lucro 2X, eu consigo ter um lucro maior. Então, obviamente, uma empresa monopolista fazer um preço maior, produzir menos é melhor. No caso do jogo, o jogador ele pode pegar um item tryhard, por exemplo, como... Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar em um item mais tryhard, tipo uma espada. Um machado, vai. Então, esses itens aqui que são mais caros, por exemplo, só tem um fornecedor atual. Ele faz o preço que ele quiser. E ele tem uma noção dele de quantas as pessoas estão dispostas a pagar por esse item. Que no caso tem umas qualidades aqui tryhard. De um machado, né? Então, aqui tem duas ofertas de venda e de compra. Obviamente, se tivesse mais jogadores online,
mais jogadores fazendo ofertas, teria ofertas mais interessantes. E você tem um equilíbrio de Nash. Nesse contexto, você tem o princípio de Pareto, né? Normalmente você tem o BDS de uma forma bem diferente. Você vê, olha o spread entre esse machado, que é de 10 mil por cada peça, e o outro de 10 milhões, na verdade, e aqui de 11 milhões, né? Então, o ponto é que se você tiver mais vendedores e quantidade maior de oferta para venda, né? Você teria um preço mais afunilado, né? Porque a diferença tenderia a zero, que é o equilíbrio de Nash, ponto fixo de Brouwer, né? Também é chamado de ponto fixo de Kakutani. Então, é interessante. Para outros itens não, esse item aqui, por exemplo, é um item simples. Então, item simples que é mais fácil de pegar, não tem um preço tão alto. As pessoas colocam valor subjetivo. Esses valores são escolhidos pelos players, né? É totalmente subjetivo. Isso todo jogo MMORPG tem essas funções aí. Então, no mercado monopolista é assim que acontece. No mercado competitivo, você tem uma relação de perda quando tem uma quantidade quase zero, né? Normalmente aqui o que a gente tem é um mercado competitivo para alguns itens e outros não. Não tem. Só que não que você não tenha acesso a armas de alto nível, né? É que pra você caçar certas armas ou comprar elas, tem que ter um capital maior. Então, tem que gerar capital através da formação de capital nesse jogo. Que é através da produção ou trading também, né? Então, Opa, é o F8. Então eu vou pegar um barco ali. Eu vou sair de Oramonde. Vou pegar um barco. Por quê? Porque eu creio que eu posso ir caçando em outro lugar. É chato ficar só no mesmo lugar, né? É desinteressante pra nós. Você viu que tem itens que podem ser considerados tendo preços monopolistas. Opa. Eu tinha que usar o tipo do tempo sangue agora, né? E tem outros que são competitivos, né? Tem vários. Tem uma oferta grande de vendas com relação a eles, né? E tem relação de demanda, né? Tem itens que não tem tanta demanda porque são fáceis de dropar. As pessoas não querem comprar simplesmente eles, né? Então eu vou aqui, High. Sale. Eu creio que eu vou pra Thaís mesmo. Yes. E aí eu vou ficar em Thaís por enquanto. Então você tem essa relação nesse jogo, nesse contexto. E até pra guildas, né? Guildas você tem essa questão de você poder, por exemplo, ter a Guild Bank, né? Que é um capital que é investido por player, por participante na guilda. Vou até comprar umas carnes aqui. Por player participante da guilda para o banco da guilda, né? Que ela pode usar para investimentos delas. E aí você tem guerras que geram destruição de capital. Guerras são boas no time porque você tem uma demanda por itens maior e você tem um gasto maior dentro do jogo. O que é bom pro jogo, né? Eu tenho que pegar comida. Eu vou comprar essa comida desse cara aqui. Só que eu vou comprar somente 25. Eu creio que deve estar aqui, né? Deixa eu ver pro meu locker. Eu tenho que abrir meu locker agora. Eu vou abrir isso aqui. Aí eu vou jogar aqui. Essa vai pra mim. Eu tenho duas botas dessa daqui que eu tenho que vender, provavelmente. Eu acho que dá pra vender bem. Eu também vou tirar esse negócio daqui porque eu não preciso desse negócio aqui. Tem até um porquinho ali. Não preciso disso, não preciso disso.
Bom, o ponto é que essas funções de produção, elas têm questões de maximização de lucro similares a empresas, similares a pessoas autônomas. Então, sua maximização de lucro, nesse contexto, pode ser definida dessa forma, por exemplo. Tem também questão de custo total e custo total na questão de faturamento. Obviamente, seu ponto óptimo é aqui, né? Esse P é lucro, eu já mostrei isso aqui em outro episódio. Então, você tem o faturamento pela quantidade vendida e o custo desse faturamento da produção. Então, quanto eu produzi com relação à minha produção no jogo, em relação ao meu custo, mortes que aconteceu e eu perdi de repente item. Enfim, tem várias relações de custo aí. Que se calcula aí o custo marginal e total. O quanto de pods eu tenho que adicionar e tempo para gerar mais capital, por exemplo, ao longo do tempo. Isso me gera lucro. O quanto de ineficiência eu tive durante o mês, por exemplo, por conta de questões de eu não conseguir caçar direito nas hunts que eu queria, por exemplo. Então, aqui é o ponto de equilíbrio entre na verdade, faturamento total e custo total. E aqui é o ponto ótimo de lucro, né? E aí você tem como mudar a quantidade aqui também vendida. Então, a certa quantidade você tem mais lucro de produção, a outra não. Só que no contexto de produção, contexto mais físico, né? Nesse contexto de produção, o que você produz, por exemplo, é itens. Só que se você pegar muitos itens, você vai ter que fazer um preço menor, talvez. Ou sua liquidez diminua, né? Talvez você não consiga vender com tanta frequência. E aí você tem uma perda, né? Porque você gastou potions e tempo numa coisa que não te deu o lucro, né? Então, se esses itens que estão sendo vendidos aqui, por exemplo, ficarem muito tempo parados e você não vender, basicamente, seu custo de obtenção foi inútil. Porque a liquidez é o tempo que eu tenho com relação à venda de um produto. Então, se tá demorando pra eu vender essas peças aqui, essas commodities, eu tenho muitas delas principalmente, vou ter que abaixar o preço pra ver se eu consigo alterar a demanda que é elástica aqui. A demanda por todos esses itens aqui é elástica, e a utilidade que as pessoas têm neles depende. Por exemplo, não me engano, essa daqui é um por jogador que pode pegar numa quest. Ela tem um valor interessante e por isso a oferta dela é mais baixa. Não por isso tá esse preço tão alto. Se não me engano, eu tinha que ter ela, na verdade. Eu acho que na verdade é uma quest específica. Eu vendi a Golden Legs. Eu fiz a quest da Golden Legs e vendi ela. Então. Opa. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Deixa eu pôr aqui em cima pra ficar mais fácil. E aí eu tenho o meu locker. Deixa eu abrir meu locker aqui. Eu creio que eu vendi ela quando eu fiz a quest lá em Redron, se não me engano. Só permaneci com esse Demon Shield, mas eu não sei quanto ele tá vendendo, né? Se eu vim aqui em Shields, por exemplo, vamos ver quanto que ele tá vendendo. Então eu vou em Shields, letra S. É um preço baixo, né? Tá vendendo aqui por 39 mil. 19k, né? Tem até um Saiyajin aqui, 9 dedos. Eu vou fazer até uma oferta. Então eu vou criar por uma oferta, né? Então, é o meu ESC. E eu vou colocar aqui 35 mil. Eu vou colocar 25 mil. Cara, tem uma... Essas ofertas de compra aqui, elas estão abaixo do preço do mercado, né? Só que como eu quero ter uma liquidez rápida, porque eu só tô fazendo essa aula agora, né? E pra mim não faz diferença. Eu vou vender agora já. Pronto, já vendi. Não tenho mais meu shield. Eu vou ver também pra essa bota. A Boots of Haste. Tem um cara aqui querendo comprar. Eu vou vender duas, 57 mil.
Agora eu tô com 256 mil. Essa Knight Legs eu também quero vender. Então eu vou pra Knight. Tem que ser em... Então eu posso vir aqui em Legs. Tem aqui Knight Legs. Tá vendendo por um preço bem baixo. Simplesmente é fácil de dropar rapidinho. Que é 3 mil. Num jogo com uma dificuldade maior. Como nos Taurus, num servidor com uma dificuldade maior, esse preço é maior. Então a dificuldade do jogo aumenta. O preço. Os preços de produtos ficam mais altos ou mais baixos nesse contexto. E aí tem outras coisas que eu posso vender. Tem essa... Como é o nome? É Leaf. Hit Armor. Então eu vou em Armor. Vamos ver se tem ela aqui. Hit Armor. Uma bem simples. Vamos ver se eu acho aqui. Tem essa aqui que é interessante, que é de Dwarven Armor. Que é uma quest que eu não fiz ainda. Nesse contexto. Mas é uma quest bem interessante. Não tem ofertas por essa... Daqui. Essa aqui eu tenho. Eu vou vender por... Tem uma oferta de 5 mil aqui. Eu não vou vender por 5 mil. Eu acho que é muito baixo. Essa Skullcracker Armor, né? Esta aqui eu tava tendo uma oferta de venda. Tem um cara por 12 mil, mas tá muito baixo. O problema é que quando você tem poucos compradores, você tem um BDS que spread muito alto, né? Então olha o spread aqui, é 12 mil pra 48 mil. Eu arredondava 50 mil. O spread tryhard, cara. Quase de 40 mil de spread. É a diferença entre o quanto as pessoas querem comprar, no mínimo, e vender... comprar no mínimo e vender no mínimo. Então... Eu não tô achando que eu tenho... Achei. Só que só tem oferta de venda. Que é pra um preço bem alto, né? Não sei se é tão alto, não vale tanto isso daí não. Só que é por venda, né? Então... No caso, nem faz sentido isso daqui. Preço é totalmente ridículo, na minha opinião. Então... Eu creio que tem outras coisas que talvez eu tenha aqui. Que eu possa vender. Como esse shield aqui. Que é bem fraco. É o Guardian Shield. Eu vou vir em shields aqui. Tem pessoas que fazem só trading aqui no mercado e ganham bastante com isso. Ó, eu vou vender porque eu não preciso disso aqui. Então vou vender agora. Tem também esse machado que é inútil. Esse arco. Enfim. Acho que tudo que eu tenho aqui é... Nada que eu tenha útil aqui, né? Então eu poderia vender outra coisa aqui, mas nem faz sentido. Enfim. Então... Basicamente a relação de oferta e demanda é definida pelos players. E a quantidade de players e a quantidade dessas commodities tem diferença. Antigamente não tinha esse market, né? Antigamente era como uma feira. Tinha tipo aqui embaixo uma parte de pessoas vendendo. No caso, o cara tá até aqui vendendo, né? Ó, o cara tá aqui, ó. Cell, ED. Elder Druid, né? Level 1225. Enfim. É basicamente... Ele tá vendendo alguma coisa. Por causa de um personagem. Outros aqui também vendendo. Por Tibia Coins, né? Então você compra nesse jogo por Tibia Coins que tem um valor em dinheiro na vida real. Então se pegar, por exemplo, aqui. Tibia Coins. Comprar. Não sei quanto tá atualmente. Então no Rei dos Coins tem vários revendedores, né? E no próprio jogo dá pra você comprar. Atualmente 25 tá R$5. E 20 mil tá 4.500.
R$514. O cara tá pedindo 1.250 Tibia Coins. Não, perdão, acho que ele não tá pedindo não, ele tá... Deixa eu ver aqui. Acho que ele falou 250 TC. Não, 286. Então, pra comprar esse daí que ele pediu, 286... Mais ou menos 250, né? Dá 50 e pouco mais de R$56. Ele tá vendendo por um pouco mais de R$56 um personagem ali. Então, Tibia... player... vai. No contexto do jogo global, tem essa questão de você vender personagens, né? Então, no caso, por exemplo, tanto de Tibia Coins, tal personagem, enfim, 1.499. Então, eu vou de novo pra lá. Tibia Coins, comprar. Só pra fazer a relação aqui, então, por exemplo, tem aqui... Isso aqui todo mundo que joga já sabe, né? A gente vai ver esse tipo de coisa em vários jogos. Por exemplo, 4.000 TC. 4.000 TC dá mais ou menos isso daqui, quase R$1.000. Então, esse personagem aqui tá quase R$1.000. Esse aqui é 6.000 TC. No rei dos coins, né? É mais ou menos o preço médio. 1.300 e poucos reais. Esse daqui, né? 6.000 em neve. Que é level 753. Aí você tem o level, itens, todo tipo de coisa que tem relação à utilidade do personagem. Vamos pegar um mais tryhard aqui, ó. 37.000 TC. 20.000 atualmente é 4.514. Aí você adiciona 17, então 4.500 mais 3.900. É isso aí. Então, mais de 7.000 reais aí. Brincadeira. Um personagem. Mas pode dizer, mas como que personagens de um jogo vendem nesse nível? Esse nível nem é tão alto quanto você pensa. Em outros jogos tem preços maiores, enfim. Só que esse cara de 37 mil aqui, ó, tem level 1.006 que demora pra caramba pra pegar. É muito difícil. Alguém novato até com experiência demora. Enfim, não é simples. Então, tem o tempo dessa oferta. Que é interessante. Então, esse tipo de coisa é interessante porque você tem um mercado de compra e venda de personagens. E basicamente gera uma questão do que as pessoas estão dispostas a pagar por esse personagem, se eu uso, se para uma guilda. Então guildas compram com frequência personagens. Então, por exemplo, aqui, 150 mil. Então é um preço bem alto, cara. Só que é 1.499, que é bem alto esse level. Você pode simplesmente vir aqui comprar com dinheiro da vida real e, pô. Simples. Se você tem essas TC, você compra esse personagem. É simples. Você põe sua conta aqui e você já compra. É pra sua conta principal. Então, a venda e compra de personagens e a venda de compra de Tibia Coins altera processos no jogo em si. E também há coisas que eu posso comprar aqui. Eu posso simplesmente comprar itens, comprar todo tipo de coisa com Tibia Coins. Então, isso gera uma questão exógena com relação à oferta de capital nesse contexto. Mas basicamente é isso. Você tem um sistema que a gente também viu no Player Auctions, que tem uma relação com diversos tipos de moedas e que tem um sistema econômico que produz dinheiro pra caramba, cara. Então, só de transações entre jogadores você tem milhares de reais rodando todo dia nesse jogo e em outros. Isso no mercado global ao redor do mundo. Então, se eu pôr aqui no Player Auctions novamente, você tem a mesma coisa. Também pode vender itens, todo tipo de coisa aqui nesse site. Tem a mesma coisa em diversos jogos diferentes. No World of Warcraft, no Final Fantasy XIV, por exemplo, eu vou clicar aqui e ver a relação de mudança, de flutuação de preço. Esse preço, na verdade, é a transação entre jogadores
esse preço é gerado. O bid ask price entre jogadores. Como se fosse o mercado de options. Você tem aqui os servidores desse jogo, que é o Final Fantasy XIV, que é o mais jogado atualmente no MMORPG. E você tem o preço do 80 milhões de guild por servidor. Obviamente, se conseguir esse valor aqui, não é simples. O Escape também é assim. Eu pretendo trazer aqui também. Então, ponto. No geral, tem um servidor chamado Matheus, cara. É engraçado, cara. Então, o ponto no geral é que basicamente são sistemas econômicos que geram dinheiro pra caramba, cara. Se você pegar a soma de todos esses jogos, quando o dinheiro tem gerado transações entre players, né? Entre jogadores apenas, tem, cara, muito dinheiro sendo gerado. Esse site aqui, por exemplo, ganha nisso. Eu posso converter dólar, por exemplo, para moeda do jogo. Então, eu posso vir aqui no RuneScape e colocar o jogo que eu quero. Então, por exemplo, no Mira, que eu já joguei bastante. O jogo não tem nenhuma oferta, então eu não vou ver se... Deixa eu ver aqui no Neverwinter. Então, 5 dólares é igual a 1,7 milhões de Astral Diamond. E 1 dólar é igual a 0,33 milhões, ou 333 mil desse dinheiro do jogo. Que é o Neverwinter. Tá por aqui. Eu já joguei Neverwinter no PS4 já. Por um tempo. Não sei que level eu cheguei, se foi 40, uma coisa assim. Então tem Lost Ark. E tem vários tipos de jogos aqui. Obviamente, alguém que fazer Gold Farm, nesse contexto que já tem algo há anos, nesse contexto de você gerar, às vezes, uma renda só através do jogo, demanda horas de gameplay diárias, muito conhecimento, recursos e as questões disponíveis do jogo de forma correta, né? Sem tantos bots, sem, sei lá, guerras toda hora, enfim. Você tem que estar em paz pra caçar e gerar lucro. Então tem flutuações de possibilidade de produção, que é o PPF, né? Que a gente viu no curso sobre mercados globais que alteram esse contexto. Mas era isso. Até a próxima aula.